Queridos, a paz do Senhor. Você está feliz de estar aqui? Glória a Deus. Eu quero que você se coloque de pé mais alguns minutinhos. O dia está chuvoso, mas está propício para um clima de adoração aqui. Quantos aqui foram tocados pelos louvores que foram ministrados aqui nessa noite? Deus tem descanso para a tua alma nessa noite. Talvez você entrou aqui, você ainda não é evangélico. Jesus, Ele é aquele que troca os nossos fardos. Nessa noite eu quero orar com você. Quero que você coloque a tua mão no teu coração, feche os teus olhos. Queria convidar a Raíssa aqui, ela está ali ajeitando alguma coisa. Eu quero que você ore comigo, queridos. Glória a Deus. Ó Senhor, nós louvamos o teu nome. Eu bendigo o teu nome, Pai, porque tu és o grande nesse lugar. Não existe outro Deus como o Senhor, não existe outro santo como o Senhor. Às vezes nós entramos na igreja procurando paz, procurando alívio, procurando descanso, procurando a Deus uma solução, uma saída para a nossa vida. Quantas vezes nós chegamos a esse lugar, precisamos de uma resposta, precisando de uma resposta, e o Senhor foi a nossa resposta, e o Senhor trouxe esse alívio, e o Senhor tirou a carga que pesava sobre os ombros. Aquilo que tu disseste ao meu coração, eu te peço, fala de maneira especial ao coração da igreja. Onde houver um coração, Deus, que precisa de um alívio. Tem pessoas aqui, Pai, que o teu Espírito falava comigo, que está cansada. São 10 meses, ó Deus, no ano, que para alguns foi muito pesado, Deus, muito pesado. Muitas artimanhas, muitas investidas, muitos problemas, também muitas vitórias, Senhor, mas muitos ataques no mundo espiritual. Quem sabe alguém entrou aqui nessa noite se perguntando: pode algo acontecer ainda em 2024? Pode ainda Deus fazer alguma coisa nesses restinho de ano que me sobra? E eu quero lhe dizer nessa noite, o Deus que troca os fardos está aqui nesse lugar. E Ele veio aliviar a minha vida, aliviar a tua vida, aliviar a igreja, aliviar você que está nessa live. Jesus, aquele que é manso e humilde de coração, está estendendo um convite nessa noite e dizendo para você e para mim: eu sou o lugar de descanso, eu sou esse lugar. E eu quero que você aperte bem forte o teu coração. E na medida que você vai apertando, que o Espírito Santo aí possa colocar um bálsamo de alívio sobre a tua alma. Queridos, eu preciso lhe dizer que o remédio para a alma cansada, a gente não acha na farmácia popular, a gente não acha na Indiana, a gente não acha na Pague Menos. Não existe farmácia em Itamunda para remédio da alma cansada, mas na igreja tem esse remédio. E esse remédio é Jesus de Nazaré. Ele é remédio para a alma cansada. Ele é o alívio para aquele que sofre e para aquele que precisa. Se você precisa dele, diga: eu preciso do Senhor, Jesus. Eu preciso demais do Senhor. Eu preciso da tua presença. Glória a Deus. Mateus capítulo 11. Verso 28 ao verso 30. Glória a Deus. Digno de adoração. Digno de adoração. Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30. Oh, glória a Deus. Diz a palavra, queridos: vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Tomai vosso lugar em minha canga e aprendei de mim, porque sou amável e humilde de coração, e assim achareis descanso para vossas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em algumas traduções, pois o meu jugo é bom e a minha carga é leve. Eu quero que você faça um carinho em alguém que está do seu lado e diga o título dessa mensagem. Diga assim: pode ser leve. A mensagem que Deus trouxe ao meu coração para essa noite era apenas uma frase: pode ser leve.
Eu fico parando e pensando sobre a caminhada, irmãos. E a gente tem vivido dias sobre a terra que as pessoas estão a ponto de surtar. É problema de todo lado, é dificuldade de todo lado. E eu sei que motivos não faltaram nesse ano de 2024 para que você não quisesse jogar alguma coisa para cima, abrir mão de alguma coisa. Talvez da sua casa, da sua família, de um emprego, de uma dificuldade. Alguns, quem sabe, já estão respirando e dizendo: chega dezembro, porque eu não aguento mais esse cargo nessa empresa, eu não aguento mais. Parece que dezembro é o findado alívio do ciclo, né? E Deus, Ele falava muito ao meu coração com essa palavra, porque chega uma hora na nossa caminhada que, se a gente não vigiar, parece que o fardo que Jesus disse que seria leve se torna pesado. E muitas vezes na vida eu já ajoelhei, em alguns momentos da minha caminhada, eu tinha vergonha de fazer a mesma oração para Deus, e a oração era a mesma: Senhor, me traz renovo, eu estou cansada, me dá renovo, eu estou cansada. E eu comecei a buscar o foco, né, a raiz desse problema. Por que tanto cansaço? Por que tanta sobrecarga? E todas as vezes que eu ia para a oração, que eu ia dobrar o meu joelho, eu levantava dali sem o peso que eu carregava no meu coração, mas parecia que o corpo ainda continuava cansado. E um dia eu fiz essa pergunta para o Senhor, e eu disse: se o Senhor disse que seria leve, por que está pesado? Se o Senhor disse que a caminhada, o jugo seria suave e que o fardo seria leve, por que tem momento que pesa? E foi quando Deus falava comigo, queridos. Eu até brinquei com o pastor hoje. A mensagem que Deus tinha me entregue para hoje era sobre alguns ais, e ele pregou aqui de manhã. E foi interessante que Deus estava falando comigo sobre os ais de Isaías, sobre a compaixão do ai de vocês ou ai de mim. Mas ontem à noite Deus mudou a mensagem. E ele já sabia que o pastor ia pregar, né? Então ele foi misericordioso comigo, deixou o cajado para ele, me deu a outra parte suave. E eu agradeci a ele. E eu pensando, e Deus falava comigo essa frase ontem à noite, numa ligação: pode ser leve. E quando Deus falava isso comigo, queridos, muitas vezes a gente traz essa figura para a nossa caminhada. A gente entra em relacionamentos, e eu digo isso no geral. Tem horas que na nossa caminhada, e se a gente for olhar alguns anos atrás, quando a gente aceitou a Jesus, tudo era leve. A gente não sabia orar direito, Ivete, mas a gente estava livre das expectativas das pessoas. E a gente orava do jeito que sabia. As primeiras oportunidades que a gente tinha para pregar, a gente também pregava sem a pressão. Por quê? Porque era leve para a gente. A primeira igreja, quem sabe, que o Senhor pastoreou, tinha uma leveza mesmo diante da responsabilidade. Por quê? Porque era a primeira vez. E trazendo isso, queridos, quantos aqui foram abraçados no dia que aceitou a Jesus pelos irmãos? Levanta a mão. É tão legal o dia que a gente aceita Jesus, né? Tanto abraço, é tanto tapa no ombro, é todo mundo dizendo: eu vou te emprestar uma saia, eu vou te emprestar uma calça, conta comigo, vai ser bom. Não é assim, irmãos? É aquela alegria, a igreja bate palma, a igreja faz festa. E parece que com o passar dos anos, aquilo que era para ser prazeroso e um privilégio, começa a pesar. E aí às vezes, a gente não olha o outro da mesma maneira como a gente olhava. E a gente não percebe o outro mais com a mesma brandura que a gente via, como Jesus nos ensinou. Então, a gente começa a trazer um pouco mais de atrito para os nossos relacionamentos. E eu trago isso para a nossa vida. Essa palavra é uma palavra de salvação para muita gente, para mim, para você, para aquele que está assistindo hoje. Tudo aquilo que é exigente, tudo aquilo que tem peso, irmãos, trai o prazer. Imagina uma amizade tóxica, ela não tem prazer. Imagina um casamento tóxico, parece que a alegria vai embora dele. Por quê? Porque a cobrança vem. Imagina um patrão numa empresa que sufoca um empregado, que tira dele o prazer de vestir a farda e ir pela manhã trabalhar. Às vezes na nossa caminhada isso começa a acontecer. Talvez o peso de agradar a todo mundo, de ser aceito. O peso muitas vezes e o fardo de muitas vezes ser impecável todos os dias. Quantos aqui são grandes profissionais? E quem sabe você já se cobrou muito, como eu me cobrei, como tantos aqui se cobram. E a gente não aceita errar. E a gente não aceita entender que um dia talvez a gente não vai estar tão bem assim. E esses fardos vão acumulando na nossa vida. Alguns conseguem transformar
aquilo que é bom em problema, aquilo que seria prazeroso em algo ruim. E quando Deus falava isso comigo sobre pode ser leve, um dia Moisés recebe uma imensa tarefa, carregar um povo difícil para Canaã. No momento inicial, quem sabe ele pensou: que privilégio, eu ser um capitão no meio do meu povo, eu levar esse povo, eu ser um cabeça no meio de Israel. Mas a Bíblia diz que chegou um determinado momento que aquilo pesou nos ombros de Moisés. Ele disse: Deus, está pesado demais para mim, se necessário for, tira a minha vida. O desejo de Moisés era esse no deserto, porque o povo começou a reclamar e porque a responsabilidade perdeu o brilho que se tinha. Mas aí Deus vem e diz para ele: Moisés, eu vou levantar 70. Jétro vai trazer um conselho maravilhoso. Levanta 70 homens, tira do espírito de Moisés, joga sobre os outros e divide a carga. E então aquilo que era pesado começa a ficar mais leve. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? É bonito, é um privilégio, mas tornou você, Moisés, e o povo a caminhada pesada. Mas é como se o Espírito de Deus gritasse para ele: ainda pode ser leve. É como se o Senhor dissesse para ele: eu tenho um lugar para levar vocês, eu tenho uma pátria para levar vocês. E quando eu paro para pensar aqui em Mateus capítulo 11, irmãos, Jesus chamando a si a responsabilidade e dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É interessante que esse texto faz parte de um contexto ali na época. As crianças de Israel tinham uma conduta: até os 6 anos de idade, eles tinham que decorar pelo menos todos os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Quem aqui é ruim de memória, levanta a mão. Você já seria desclassificado. Imagina ter que decorar, Vitória, todos os livros do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Jesus vai fazer esse convite, e a tradição da época é que os meninos brilhantes, que os meninos que precisavam chegar a um lugar nas escolas dos rabinos, eles precisavam chegar a esse lugar decorando todos os 5 primeiros livros. Alguns passavam naquela seleção. Os melhores, irmãos, chegavam aos 12 anos e agora tinham que decorar todo o Antigo Testamento. Quem errasse uma só letra, um só versículo, estava fora da seleção. E existia algo ali naquela época, porque somente aqueles que eram melhores, incríveis, passavam naquilo. Todo talmidim, que era chamado de discípulo ou de aprendiz, ele tinha e ele precisava andar atrás do rabino. Então levantou-se uma tradição dizendo: onde o rabino levantar a poeira dos pés, o discípulo que vem atrás recebe a poeira dele para seguir o modelo e o ensinamento. Missionária, por que você está dizendo isso hoje? Porque diante de uma tradição tão pesada, onde ninguém seria escolhido, lá vem Jesus montando uma equipe de improváveis. Lá vem Jesus montando uma equipe de 12, que 2 deles eram analfabetos, iletrados, incultos, que foram com certeza reprovados da escola de Guimel e outros lá. Mas Jesus olhou para eles e pensou: eu não estou escolhendo por currículos enfeitados, eu chamo aqueles que estão prontos, aqueles que estão disponíveis e aqueles que são bons, não apenas no sentido intelectual. Eu quero lhe dizer algo nessa noite: se fosse para ser o melhor, o mais brilhante, eu e você não seria escolhido. Mas Jesus, ele abriu o convite, e o convite das escolas era: venha os melhores. Aí Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados. Ele vai contrariar a lógica. Ele não vai chamar pela capacidade, pelo brilhantismo. E é justamente nesse texto, queridos, que Jesus vai fazer um apelo. E ele vai dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu quero lhe dizer uma coisa: a gente precisa voltar até Jesus como nosso rabino.
Irmã, Jesus já é o meu mestre. E a gente conhece muito sobre quem Jesus é. Mas a Bíblia está dizendo aqui: aprendei de mim. O que é aprender de alguém? É beber dessa fonte. Jesus não se ofendia. Jesus não se irritava com facilidade. Jesus, queridos, não mandava traidores levantar de mesas. Jesus era puro. O coração dele era puro. E nessa noite o Espírito de Deus fala comigo e com você. É tempo de voltar a sentar aos pés do mestre e dizer: me dá o coração como o do Senhor. Pai, eu quero viver uma vida diferente. Eu quero ter um caráter diferente. Uma história mudada diante da tua presença. Ai, assuri me candorrécia. Por que Jesus vai falar sobre o fardo e sobre o jugo? Porque Jesus sabia que aquilo que os rabinos colocavam era um jugo muito pesado. E Jesus não tira o fardo. Ele diz: eu vou trocar o fardo. Cada rabino, queridos, tinha uma maneira de interpretar. E Jesus vai olhar e vai dizer: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É como se ele dissesse: eu vim aqui hoje para trocar as cangas de vocês. Eu vim aqui tirar aquilo que está pesando. E que muitas vezes eu tenho certeza que não foi Jesus que botou, a gente que bota. É a gente que se atarefa, é a gente que se envolve com muita coisa ao mesmo tempo. Só que nessa noite o Senhor está falando comigo e com você que a gente deve vir a Ele, mesmo cansado e sobrecarregado. E em alguns capítulos depois ele vai dizer: vinde após mim. O primeiro convite dele é: vinde a mim. Porque é impossível alguém ir por Jesus sem ter vindo a Jesus. Eu não posso sair por aí pregando o evangelho afora sem ter uma intimidade com Deus. O primeiro convite é eu estar aos pés dele, para depois eu ir após ele, para depois eu ir falar sobre ele. E a Bíblia está dizendo que esse alívio prometido era para quem via até ele. Só que eu preciso diferenciar algo aqui nessa noite para o seu coração. Tem uma diferença clara entre alívio e descanso. Alívio é algo passageiro. Eu posso estar com sacolas pesadas de mercado carregando na rua durante horas e horas e meu braço começar a doer. Se eu soltar a carga, eu vou ter um alívio. Mas o descanso para a musculatura dos meus braços vai demorar um tempo a mais. O alívio, ele é passageiro. Tem muita gente aí fora que não serve a Jesus, que se alivia em alguns momentos. Eles entram na igreja, escutam um louvor, parece que dá um alívio na alma, mas ele não acha um lugar de descanso. Porque o lugar de descanso, irmãos, não está nas férias de uma praia. Não, irmã, eu estou tão agoniada que se eu passar um mês nas Maldivas, a minha alma vai descansar. Não, queridos, o lugar de descanso não é um lugar, não é a praia, não é um sítio, não é uma chácara, é uma pessoa, ela tem nome e o nome dele é Jesus de Nazaré. Coisa boa é se jogar no lugar de descanso. Coisa boa é entender, às vezes, quantos de nós vamos para a praia e voltamos mais cansados ainda. Às vezes descansamos uma área e cansamos a outra. Mas na presença de Deus é diferente. E quando o Senhor falava isso comigo, Ele falava muito comigo sobre o jugo dentro da igreja. O que é um jugo, irmãos? É uma peça de madeira que era colocada entre dois bois. E a peça de madeira ficava no pescoço dos bois. E eles eram obrigados a conviver juntos, a andarem no mesmo compasso, no mesmo ritmo e na mesma dimensão. Eu vou fazer com raiz e você faz com o seu irmão aí do lado. Bota o braço aqui. Vamos ver se você sabe tocar teclado hoje com uma mão só. Isso era o jugo. Faz aí do lado de alguém que está do seu lado. É no ombro, irmã. Aqui no ombro, rapaz. Isso. Olha, sabe, viu? Glória a Deus. Isso é jugo, irmãos. Os bois tinham que andar desse jeito. Talvez você está sentadinho aí do lado sozinho, mas eu quero lhe dizer, a caminhada é com muitos jugos. E sabe uma coisa que o Espírito Santo falava comigo? Hoje é noite de Jesus alinhar o nosso jugo, de Jesus nos colocar no mesmo compasso, de Jesus olhar para a gente e dizer que a troca do jugo é necessária. Mas Ele disse que tinha algo ainda que Ele deveria liberar, que era isso. Era peça de madeira que era apoiada em almofadas. Os bois que andavam com um jugo. Eu nunca vi andar boi e cavalo. Não andava boi e jumento. Tinha que ser 2 bois, ou 2 cavalos, ou 2 jumentos. Por quê? Porque o jugo teria que ser proporcional. Porque o jugo deveria ser exatamente com a carga equilibrada.
Por que que você ouve a palavra vida conjugal no casamento? O que a palavra conjugal vem de jugo, cargas equilibradas, pessoas ajudando uma a outra a levar a carga até o seu destino. Cadê os casais aqui que têm cargas equilibradas? Não seja o boi que dá trabalho não, viu? Em nome de Jesus. Se você deixar pender para um lado, o outro vai ter mais trabalho. E Deus falava isso muito comigo, pastor, sobre a vida na igreja. A Bíblia diz que Jesus aponta para um jugo que era suave e um fardo que era leve. Ele precisava ser equilibrado, irmãos. Se um boi só carregasse um peso de um lado, o outro ia sofrer no caminho. E sabe uma coisa que eu aprendo sobre o jugo? Eles eram obrigados a conviver, eles tinham que ser inseparáveis para chegar ao outro lado, para chegar ao destino. Sabe que o que Deus falava ao meu coração? Por que a necessidade de dois? Porque quanto mais um trabalhava e outro chegava para trabalhar, havia uma divisão de carga e isso ia ajudar no resultado final. Eu quero que você olhe para alguém e diga assim: eu sei fazer, mas se você me ajudar, vai ficar mais leve. Tem muita gente aqui que sabe fazer. O Senhor falava ao meu coração para essa noite. O Senhor não te chamou aqui para ser apenas um espectador, sentadinho nessa cadeira. Jesus quer te usar. E Ele está dizendo: eu tenho jugos disponíveis para que novas pessoas possam entrar e fazer a obra de Deus andar, irmãos. É tão linda a maneira como Jesus trabalha. Não se usava jugos entre animais diferentes. Se era boi, era 2 bois. Se era cavalo, eram 2 cavalos. E aí é tão forte isso, porque se eles colocassem pessoas diferentes com o mesmo fim, dava trabalho. E então alguém ia se sobrecarregar. Eu preciso dizer algo para você nessa noite. A gente precisa andar em pareia com alguém. A gente precisa aprender que a caminhada com Jesus é leve. Eu preciso abrir um parêntese aqui hoje. E Deus falava muito, gritava no meu coração sobre uma palavra chamada unidade. A Bíblia diz que onde o Senhor ordena a bênção é quando tem unidade. Imagina um boi querer andar e o outro empacar pelo meio do caminho. O Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: eu estou derramando alívio de carga hoje. Eu estou colocando na medida que cada um pode carregar. Você tem uma parcela na obra, o outro tem uma parcela na obra, e todos juntos vamos fazer o nome de Jesus chegar aonde precisa chegar. O problema é que muitas vezes a gente está junto, mas a gente não está inteiro. A gente está perto, mas a gente realmente não está com o coração totalmente em algo. E quando Jesus está trabalhando isso, Ele está falando comigo e com você que para ser leve, que pode ser leve, a gente não pode soltar a carga que nos pertence. A Bíblia manda a gente levar as cargas uns dos outros. Mas isso não quer dizer que a carga é responsabilidade de um só. Se a Bíblia está dizendo que é mútuo, então se eu levo a carga de Thaís, ela leva a minha, então todo mundo aqui tem uma carga. Diga comigo, eu tenho uma carga. Por mais que você não queira ela, por mais que você ache que viver no Evangelho é apenas sair, entrar de uma igreja e ouvir a palavra e se emocionar com os louvores. Jesus, quando te fez o convite, Ele trocou um fardo e te diz: eu te dei o meu. E mesmo sendo suave e leve, ainda assim tem um jugo e ainda assim tem um fardo. Sabe, irmãos, é tão interessante como Deus trabalha. Porque Jesus, Ele veio exatamente fazer isso. Nos libertar das cargas pesadas. Eu não sei quem é você, mas eu não posso, nem eu posso ser, nem você pode ser a pessoa que quando chega pesa o ambiente. Em toda repartição, a gente já ouviu frases indesejáveis. Lá vem fulano. Pesou o clima, pesou o ambiente. Mas como é bom quando a gente chega num lugar e o sorriso abre e alguém diz: que bom que você chegou. Não tem irmão Fernando, aquela pessoa que alivia. Todo lugar de trabalho tem aquele funcionário que parece o boi que empaca, que parece que traz peso ao ambiente. Você diz: o dia está bonito, ele diz: não estou vendo nada de bonito aí.
Você diz, vai dar certo. Aí alguém bota uma carga e diz, eu só vejo o lado ruim da situação. E eu preciso dizer hoje para você, o Senhor me cobrava e dizia para o meu coração, diga para o meu povo, vocês precisam ser agentes de leveza onde chegam. Eu não posso ser aquele que coloca peso, eu preciso ser aquele que segura e diga, eu te ajudo a carregar, vamos juntos, a gente vai chegar do outro lado e o Senhor vai fazer aquilo que precisa fazer. Sabe, irmãos, a gente precisa conquistar nessa caminhada algo chamado companheiros de jugo. Você tem companheiros de jugo? O que é um companheiro de jugo? É aquela pessoa que divide a carga com você. Isso vai além de um casamento. Às vezes é um amigo, um parente, um irmão na igreja. É tão legal você ter gente para tomar Coca-Cola e comer picanha assada, mas é tão legal você ter gente também para jejuar. Esté, quando precisou de uma resposta de Deus, as moças que andavam com ela, que sentavam à sua mesa para banquetear, estavam presentes. Mas quando precisaram, jejuaram com ela 3 dias. Sabe o que é isso? Companheiro de jugo. Daniel, quando precisou de uma resposta em Babilônia, 3 se levantaram como seus amigos para dividir a carga e dizer, vamos orar até que Deus revele o segredo que ele tem. Os 4 amigos do paralítico que abriram um telhado para colocar um homem até Jesus eram companheiros de carga. A gente precisa hoje à noite entender que a igreja é um lugar de muitos jugos. Só que aquilo que o Espírito Santo está falando comigo e com você nessa noite não precisa ser pesado, pode ser leve. A gente não precisa levar a vida na igreja, queridos, a nossa caminhada com Cristo. Eu estou falando isso no geral, como o Antigo Testamento. Às vezes parece que a gente saiu do tempo da graça. E a gente está com a espada dizendo olho por olho, dente por dente. Venha que eu recebo e eu tomo também você. Não. Pode ser leve. Por que a gente precisa olhar para uma situação pelo pior lado? Por que a gente precisa olhar para um problema e levar ele de maneira pesada? Tem gente que recebe um diagnóstico de um câncer, mas leva isso de uma maneira tão leve, irmãos. Deus vai fazer, e se não me curar, Ele leva para a glória. Eu não estou minimizando a dor, eu estou lhe dizendo que pode ser mais leve do que a gente tem conduzido. Alguém pode perder o emprego, se desesperar, ficar pensando na conta do amanhã, ou pode pensar, é mais uma oportunidade de Deus prover, de Deus fazer um milagre na minha vida. Eu quero lhe dizer nessa noite, Jesus veio aqui para equilibrar o nosso jugo, para colocar almofada nessa madeira, para dizer para mim e para você, eu não te chamei para viver uma caminhada pesada. Quando pregar for pesado, Raíza, quando tocar for pesado, quando estar na mídia for pesado, quando pastorear for pesado, pastor, parece que o brilho da graça de Deus some na nossa vida, mas mesmo quando a coisa começar a complicar, o Espírito Santo está dizendo, eu trago a almofada, eu estou colocando descanso e te dizendo, eu te ajudo. Ai, a Súria, eu te ajudo. Não é fácil interceder, graça está ali com a mão para cima, pesa, cansa, mas o Espírito de Deus dizia para mim, tem almofada nessa noite. Eu coloco a almofada para amenizar o impacto da madeira. Eu coloco. Precisa ser leve, irmãos. A parceria de Maria e de José por causa de Jesus era incrível. Maria poderia pegar aquela barriga e sair desse dia, me escolheu por quê? Maria poderia revirar o olho e dizer, eu não quero anjo, não foi isso que eu planejei. Às vezes a gente olha para a vida de Maria pensando que é algo simples. Mas imagina você estar com sua vida programada, querer casar e fazer tudo do nada. Deus cancela tudo, não tem festa de casamento, tem que fugir, tudo por causa de Jesus. Quem sabe, se ela pudesse levar isso de maneira pesada, ela ia dizer, tanta gente em Israel, por que Ele me escolheu? Tanta gente para Ele envolver, tanta gente para Ele usar, por que Ele me escolheu? E aí eu preciso lhe dizer algo nessa noite. Deus quer te fazer e me fazer como Simão de Cirene.
aquele que ajuda Jesus a carregar o fardo. A Bíblia diz, queridos, que no alto da crucificação, Jesus está passando pela rua. Do nada, a cruz de Jesus pesa. E aparece um homem que estava vindo de viagem de Jerusalém para Jerusalém. E de maneira aleatória, quem sabe alguém pensou, de maneira coincidente, pegaram Simão, jogaram ele, forçaram ele, diz o texto, a carregar a cruz de Jesus. Ele não pediu para ajudar. Ele foi forçado, diz uma das traduções, que Simão Cirineu foi forçado a carregar a cruz. E sabe o que eu acho interessante? É porque Simão não estava ali à toa. Ele não estava ali para brincar. Ele foi ali por um ritual. Todos os anos, no período da Páscoa, os homens viajavam distâncias e distâncias para chegarem a Jerusalém para um ritual de purificação. Os homens geralmente trajavam linho branco e que não podiam de maneira nenhuma receber uma sujeira na roupa. Eles traçavam o caminho, chegavam no lugar, e quando chegavam no lugar, sabe o que acontecia? Eles esperavam o sacerdote pegar um cordeiro, abrir o cordeiro, pegar e manchar o altar com o sangue do cordeiro. Aquilo que sobrava no altar do sacrifício, pegava-se uma planta, parecendo aquele povo antigamente. Quem aqui já foi rezado alguma vez? Tu já foi rezado? Aí a planta saía murcha, alguém dizia, você está cheio de olhado. De tanto que o povo batia na planta. Assim acontecia lá atrás. Pegavam uma planta chamada isopo, molhavam no sangue. E aí todos os homens que faziam parte da reunião, o sacerdote girava o cordeiro 7 vezes assim, irmãos. Pegava a planta e salpicava. Você sabe o que Simão Cirineu foi fazer em Jerusalém? Receber uma gota do sangue na roupa dele. Foi só para isso que ele foi lá. Mas ele não esperava que ele ia encontrar com Jesus na rua. Ele pensava que ia ser só uma gota. Mas ele voltou para casa com a roupa manchada do peso da cruz que estava sobre ele. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim, quando você entrou para o Evangelho, você pensou que era só uma gota. Você pensou que era só um nome no livro da vida. Ele diz, eu vou salvar, vou usar, vou dar dons, eu vou consagrar, vou dar um nome na minha casa, eu vou mudar a história dele. Ele está pensando que ele vai vir para Jerusalém para ser mais um, mas o cordeiro que tira o pecado do mundo está aqui hoje. Está dizendo, tu volta para casa, mas volta manchado com a minha presença, com a marca do sangue do cordeiro verdadeiro. Olha, meu Deus, que coisa linda, irmãos. A Bíblia diz que Simão, em Lucas, estava voltando do campo. Então ele não era um desocupado. Ele era alguém que tinha saído das suas atividades e agora ia ter que fazer uma hora extra para ajudar Jesus. Quantos aqui já fizeram hora extra na obra? Oh Deus. Quantos já ficaram aqui até mais do que 8 horas, 9 horas depois do culto? Quantos de nós aqui já tivemos que trabalhar em horários e dias que não foram exatamente os horários oficiais dos cultos da igreja? Quantos de nós aqui já tivemos que pegar algumas cruzes pesadas e entender que Jesus havia nos escolhido com um propósito? Quem sabe Simão nem entendia na hora que foi puxado. Com certeza eu e você já fizemos a mesma pergunta. Por que eu? Por que ele me escolheu? Porque os romanos me envolveram em algo que não tinha nada a ver comigo, porque ele não tinha nada a ver com Simão, aquela cena, irmãos. A cruz era de Cristo. E porque está na Bíblia que até Jesus precisou ser aliviado de uma carga. Se até Jesus precisou ser aliviado de uma carga, quem sou eu ou quem é você? Para dizer que a gente não precisa do outro. Com muito carinho eu preciso lhe dizer, eu sou o boi que falta no teu jugo. E você é o boi que falta no meu. E a gente junto, a gente chega naquilo que Deus deseja. E a gente junto, a gente caminha para o lugar que o Senhor deseja. Ele estava esgotado e estava vindo para o campo, do campo. Mas Jesus vai emprestar por uns minutos a cruz para Simão de Cirineu. E por um momento, ele alivia Jesus daquele peso que Jesus carregava.
Eu não sei quantos passos. Eu não sei quantos quilômetros Cirineu andou com aquela cruz. Mas uma coisa eu aprendo aqui, irmãos. Exatamente quando ele abre mão de um ritual para viver e ajudar alguém, então ele tem uma experiência profunda. Por quê? Para Simão era apenas mais um dia na sinagoga de Jerusalém. E eu posso lhe dizer, o pior lugar que um crente pode chegar é se acostumar com uma vida dentro da igreja. Isso aqui nunca pode ser um lugar de costume. O altar nunca pode ser um lugar de costume. Eu tenho que entender que todo dia é dia de Deus me surpreender. Todo dia é dia de Deus fazer algo novo no culto. Quantos de nós aqui, por mais anos que temos na caminhada, podemos dizer que sabemos de tudo ou que já vivemos tudo em Deus? Então, sabe o que o Espírito Santo está falando comigo e com você hoje? Se necessário for, a gente tem que abrir mão dos rituais para ter um pouco mais de leveza. A gente vai ter que abrir mão daquilo que o pastor falou de manhã na ceia. Muitas vezes da religiosidade e do peso daquilo que a gente aprendeu. E aprender da maneira certa, na fonte certa. E entender aquilo que Jesus disse: aprendei de mim. A nossa geração aprendeu com muitos homens e mulheres de Deus. E muita coisa que eles nos passaram foi muito bom. Mas eu acredito, queridos, que existe um lugar e uma fonte onde a gente aprende de maneira pura. E esse lugar é no Senhor. Eu não sei como está a tua caminhada. Está pesada. Às vezes a gente faz uma dinâmica aqui na igreja. E a gente diz desse jeito: saia do seu lugar, segure na mão do seu irmão. Outras vezes alguém diz assim: vai diante de alguém que você não tem intimidade, vai até ele ou ela, dá um abraço. É claro que eu não vou fazer isso hoje. Mas imagina se um pregador chegasse aqui e dissesse: procura na igreja alguém que você já teve um problema. Segura na mão dele. Quantos de nós aqui teríamos coragem de fazer isso? Quando a gente para olhar sobre o jugo de Jesus, e a gente entende que para viver esse evangelho leve, a gente precisa ser leve. Isso independe da carga que o outro se apresenta. Eu não vim aqui pregar para quem não veio para o culto, fora aqueles que estão na live. Eu vim aqui para pregar para você, para mim. A mensagem é para nós. E a mensagem de Deus é uma só. Eu e você precisamos ser leves nessa caminhada. Eu preciso ser aquele, irmãos, que chega num ambiente e alguém pode olhar e dizer: irmã, eu estou com um problema com alguém. E eu chego dizendo: irmã, releva. Eu preciso que você grite isso comigo, igreja. Diga comigo: seja leve, releve. A vida é breve. Às vezes a gente coloca peso nas coisas. A gente pensa: vai dar muito tempo para consertar. Mas não, a palavra de Deus é uma direta para o nosso coração. Hoje é: conserta, trabalha, anda junto. Precisamos andar com o mesmo jugo. Missionária, que palavra é essa? A gente está numa geração tão complicada que é capaz de alguém pensar até que é alguma coisa assim direta. Tem nada a ver, irmãos. Às vezes uma coisa boa que eu acho, Ivete, de muitas vezes estar pregando fora, de não estar, é por não saber muita coisa. Mas o Espírito Santo bradava no meu coração que Ele quer alinhar os jugos. E eu preciso que você seja profeta de Deus nessa mensagem. E bata no seu peito e diga: eu não vou ser o boi que dá trabalho. Eu vou ser aquele que anda junto, que tem o mesmo ritmo. Eu vou ser aquele que leva pessoas até Jesus. Eu vou ser aquele que traz leveza, raiz nos relacionamentos. Não, queridos, a igreja ainda é um lugar de leveza. O céu é altamente leve e cargas pesadas não sobem para lá. É tempo da gente deixar muita coisa do lado de fora. Eu gosto de uma ministração de Judson, que um dia ele gritou e ele disse assim: às vezes a gente entra na igreja dizendo: o problema é o som, o problema é o retorno, o problema é o violão, o problema é isso. Mas um dia Judson gritou e disse: o problema sou eu, Jesus. Quantas vezes eu fui para Deus, irmãos? Tem uma frase do pastor Cláudio Duarte que eu amo, e ele diz assim: não existe lugar perfeito, e se você achar, não entre lá para não estragar esse lugar, porque nós somos imperfeitos. Sabe, quando
o Senhor falava ao meu coração que era tempo de trocar o fardo, tempo de trocar o jugo. Quando Simão aceita esse lugar com Jesus, Simão volta para casa, mas não volta para casa do mesmo jeito. Ele volta para casa com uma marca. E a tradição vai dizer que Simão vai morrer martirizado. Lá nas cartas de Paulo, Paulo vai dar saudações à igreja que está numa casa e vai dizer aos pais de Rufo, Simão, Cirineu. Pela história, era um desses pais. E ele vai morrer martirizado, sabe por quê? Porque ele foi para Jerusalém pensando que ia receber uma gota, mas foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Quantos aqui tem a marca do sangue? Então eu e você precisamos ser aquele que traz leveza. Eu e você precisa ser aquele que pode trazer aquilo que Jesus quer. A gente não pode fazer da caminhada um fardo, irmãos. A gente não pode entender que oração é um fardo. A gente não pode entender que jejum é um fardo. A gente não pode entender que liderar, muitas vezes, mesmo se tornando em alguns momentos um fardo, precisa permanecer desse jeito. A gente precisa encontrar o lugar e o foco onde isso deixou de ser prazer. Eu amo o salmista quando ele diz: torna a dar-nos a alegria de salvação. Quantos crentes que já perderam a alegria da salvação? Quantas pessoas que muitas vezes chegam em ambientes, irmãos, com o semblante fechado, já ranzinzas, com o coração trancado, amargurado. Isso é em qualquer lugar. Quem aqui nunca recebeu uma carga negativa de alguém que você atendeu e você pensa: meu Deus, depois que a pessoa saiu, ficou um peso nos seus ombros. Para todo o problema que você trazia, a pessoa, ao invés de achar solução, trazia outro problema. E o céu nessa noite está dizendo para mim e para você: eu não posso ser aquele que torna a igreja um fardo. Você não pode ser essa pessoa. Eu preciso ser aquela pessoa que coloca pessoas para dentro e não deixa elas saírem. Por mais que muitas vezes alguns com as próprias pernas queiram ir embora, nessa noite Jesus está dizendo, irmãos, eu e você precisamos trazer uma caminhada mais leve no Evangelho. Porque se Jesus não voltar, na virada do ano a gente está aqui. Se Jesus não voltar, a não ser que alguém esteja planejando em sair, mas ano que vem a gente vai estar aqui de novo, sim ou não, irmãos? Olha para a cara do seu irmão aí, vai ter que me aguentar mais um ano. Fala para ele, para ela aí. Diga a ele: eu sei que eu sou um boi que dá trabalho. Diga para só você ou só eu? Alguém que já deu trabalho para Jesus ou só eu? Já dei muito trabalho para Jesus. Quantas vezes, irmão, a gente não parecia um boi não, a gente parecia um jumento que empacava e a gente ficava, ó. Jesus dizendo: bora, e a gente ali dando trabalho. Mas sabe o que o Senhor está falando comigo e com você hoje? Você precisa ser esse alívio na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos. Não traga tanto peso para a sua caminhada. Quantos aqui se cobram tanto? E por isso são tantas doenças que vêm, irmãos. Tantas angústias. Os consultórios estão cheios de psicólogos. E não que isso seja ruim. É um artefato maravilhoso para a igreja. Mas é função da igreja. A Bíblia diz: eu ordenei acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê olho de alegria, ao invés de espírito angustiado. Levanta tua mão para o céu. E eu ordeno hoje tudo aquilo que era pesado, tudo aquilo que não tinha prazer, tudo aquilo que virou uma obrigação, que Jesus quebre esse fardo hoje e te dê alegria de novo. E faça de novo na nossa vida, como o primeiro brilho, como o primeiro olhar, como se apaixonar de novo por Jesus. Eu digo para você, concluindo essa mensagem para orar, tinha tanta samaritana menos complicada, mas Jesus foi buscar aquela. Olhando daqui para cima, de cima para baixo, ninguém aqui tem cara de complicado. Mas Jesus sabe o tanto que a gente já foi complicado. Tanta samaritana raiza na cidade, que tinha marido. Jesus podia ter escolhido elas. Não foi. Jesus poderia ter escolhido uma mulher que era tranquila. Eu deixo para você a interpretação da época. A samaritana era tão complicada, irmãos, que teve 5 maridos, agora tinha 6 e até o que tinha não era dela. Na nossa época eu sei como se chama uma mulher desse jeito, mas deixa para lá. Naquela época era samaritana porque era de Samaria.
Jesus parou no poço daquela mulher. E com quem ela vinha? Com um fardo pesado de um cântaro. Qual é o desejo dela? Eu não quero mais voltar aqui, eu estou cansada. Me dá de beber dessa água. Mas sabe o que eu acho engraçado? A samaritana cheia de problema e querendo dar aula de teologia para Jesus, irmão. Tem tanta gente aí fora, Ailo, complicada, bagunçada no evangelho, ainda querendo ter razão. A samaritana, com a vida toda embolada, chamando Jesus, dizendo: a gente tem que adorar onde? Em Jerusalém, em Gerizim. Os judeus dizem que é ali, e o Senhor diz o quê? Ele diz: nenhum lugar nem outro, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Às vezes a gente olha para o texto com um olhar tão piedoso para aquela samaritana, mas eu costumo dizer, Ivete, que ela era uma mulher desaforada. Porque pensa, irmão, Jesus está conversando com ela, parou tudo, mandou os discípulos embora ainda, porque eles não iam entender nada. Jesus está dizendo para ela: se você bebesse, se você me desse, você que ia me pedir. Olha a resposta da samaritana: você não tem nem copo para pegar e o poço é fundo. Muita ousadia. Tem que adorar onde? E ela cheia de argumento. Jesus quebra ela com um argumento só e pergunta: cadê teu marido? Ela diz: não tenho. Ele diz: disseste bem, porque tu teve 5 e até o que tu tens 6 não é teu. Diga comigo, ela teve 6 maridos. Então ela passou por 6 encontros. 6 pessoas. O fardo daquela mulher era pesado demais, irmãos. Quem sabe um tio, quem sabe um amante, quem sabe um vizinho, um contatinho no WhatsApp, naquela época nem tinha. Quem sabe mais uma pessoa, e até aquele que ela estava não era dela. 6. E parecia que o fardo daquela mulher não tinha jeito, mas agora ela tem um encontro com o 7º homem. Quantos aqui amam a Bíblia Sagrada? Digam: eu amo a Bíblia. 7 na Bíblia significa o que, irmão? 7 significa o quê? Perfeição, né? Então agora ela estava tendo um encontro com um homem perfeito. Quando ela olhou para aquele encontro de alguém que não julgava ela, para alguém que não ia colocar mais um peso sobre ela, Jesus veio tirar o peso daquele cântaro, e ela deixa o cântaro e ela corre livre para a cidade para anunciar o que Jesus fez. Eu preciso lhe dizer uma coisa: você não mudou de religião, você não mudou apenas de práticas, você mudou de vida. Jesus te deu vida, te deu um nome. Meu Deus do céu, Ele te encontrou como homem perfeito à beira de um tanque. Tinha tanto homem menos complicado e tanta mulher menos complicada, mas Ele achou você e eu. E Ele diz: eu vou escolher ele, vou escolher ela. Eu vou trocar de fardo. Eu vou mostrar para ele ou para ela como é bom caminhar comigo. Como é bom caminhar comigo. Eu encerro a mensagem dizendo algo para você: luta para ser leve. Luta para ter uma caminhada leve. Porque eu amo uma frase que diz o seguinte: gente pesada demais dificilmente voa. E é uma verdade. Luta para ter uma vida mais leve. Quando Satanás tentar te oprimir, dizendo: você não é uma mãe excelente, você não é a esposa de Provérbios 31, você não é exatamente a pessoa que deveria ser, e parece que o inimigo vai soltando coisas. Você não é o melhor no mercado, você não é o melhor naquilo que você faz. Você foi para a igreja, você ouviu aquilo que falaram sobre você? Não. Aí é nesse lugar que você pode dizer: eu posso escolher entre receber isso como um peso ou como uma leveza, mas eu escolho ser leve. Eu escolho entender que tudo bem se um dia não for tão bom, mas Jesus não é Deus de um dia só. Eu gosto da frase do pastor Roberto que diz que a nossa vida não é uma foto. Existe uma história e Deus ainda está escrevendo a nossa história. Não acabou não, irmãos. Eu preciso ativar a fé de alguém aqui. 10 de novembro de 2024, o ano ainda não acabou. Irmã, Deus não fez em 10 meses, pode fazer nos 2. Eu creio, você crê? Tem alguém para concordar comigo aqui? Eu posso carregar esse fardo pesado e dizer: foi difícil, nada aconteceu, mas eu não posso dar as coisas como perdido, quando na verdade eu ando com
Deus que é especialista em viradas. Ele ama revirar coisas, irmãos. Em um dia, Jesus pode fazer tudo o que não fez durante 11 meses. E Ele está falando comigo e com você hoje. Eu e você precisa ser aquele que traz leveza à caminhada. Que nessa noite o Espírito Santo cure o nosso coração, irmãos. Que o nosso coração não seja azedado pelas picadas da caminhada, pelas coisas difíceis da caminhada. Jesus está dizendo: ainda pode ser leve, ainda pode ser tranquilo. Será que a gente ainda pode voltar a cantar? Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos. Será que o nosso jugo pode voltar a cantar isso? Se depender de você, vai ser mais leve? Levanta a mão, se você deseja isso. Se depender de você, vai ter menos problemas, sim ou não? Olha, a igreja não está toda cheia, mas imagina se todo mundo aqui resolver viver uma vida mais leve. A gente vai diminuir os problemas de 100 para 20. E o céu está dizendo hoje, é esse lugar que a igreja precisa ser. Aquele que o pecador entra e diz: não é perfeita a igreja, mas é um ambiente saudável. Olha a leveza daquela irmã. Era isso que Jesus estava ensinando a Simão Cirineu de perto. Jesus sendo cuspido e Jesus calado. Jesus apanhando e Jesus sem revidar. Sabe o que é isso? O Evangelho de Cristo. E Ele está dizendo nessa noite: eu quero trocar o fardo pesado do pecado, do jugo, das cobranças e de tudo aquilo que você trouxe para si, que você não precisa esperar a virada de ano. E às vezes eu vejo alguns semblantes na virada de ano. Eu disse para Deus uma época: pastor, toda virada de ano eu ficava triste. Ele disse: está repreendido, isso aqui é um demônio, eu tenho que sair. Às vezes eu estava feliz dia 30, mas dia 31 dava uma nostalgia assim, sabe? E eu só lembrava das piores coisas do ano. Aí eu ajoelhava e chorava. Eu dizia: Deus, está errado. Porque só vai virar um dia no calendário. E a gente precisa entender que não é só dia 31 de dezembro que a gente precisa jogar o fardo no altar. Você pode terminar um ano diferente. Você precisa terminar um ano mais leve. Eu posso dizer algo para você, queridos. Quando a gente tem maturidade, a gente aprende a relevar aquilo que é irrelevante. Ou irrelevável, se é que existe essa palavra. A gente pega aquilo que é pesado e a gente diz: deixa para lá. Às vezes a gente tem que se comportar na caminhada como aquela pessoa que nos encontra na rua. Quem aqui já foi xingado por um doido? Levanta a mão. Você ficou com raiva dele? Ficou magoado? Por quê? Porque ele era doido. Mas por que quando é o boi que está do lado tem um peso maior? Por que quando é alguém da nossa casa tem um peso maior? Por que a gente não aprende a ser mais leve, a relevar mais? Ou a entender e não trazer as contas ou as coisas tão na ponta da faca? Nessa noite Jesus está falando, e essa palavra não é para vocês, é para mim, é para todos nós que estamos aqui. Chega de olho por olho, chega de dente por dente. O Evangelho de Cristo é graça. O que é graça? Favor imerecido. É fardo leve e é jugo suave. Você recebe essa palavra nessa noite? Se coloque de pé. Eu quero que você segure na mão de alguém. Você vai dizer isso para ele: pode ser leve, eu vou te cobrar. Pode ser leve. Quando alguém quiser te tirar do espírito, tu cutuca o teu irmão e fala: irmão, pode ser leve. Precisa ser assim. Ah, irmão, por que isso? Porque aquele irmão. Pode ser leve. Ô missionário, tu usou alguma coisa antes de vir para cá? Não. Só quero lhe dizer, meu irmão, que a caminhada com Jesus é muito mais simples do que a gente tem feito. Amo a música de Thales. É fácil demais viver, mas a gente complica tudo. E é uma verdade. Eu quero que você ore nessa noite pelo seu coração. Não quero que você ore pela vida do outro.
Quero que você faça essa oração para Deus. Diga: Jesus, tira esse excesso de carga da minha vida. Tira esse excesso de carga da minha mente. Talvez você vai ter que orar nessa noite para que Jesus possa quebrar essa barreira dessa madeira que foi levantada. Eu não sei você, querido, mas eu também já tive problemas com pessoas na caminhada. Que eu também tive que dobrar meu joelho, chorar diante de Deus, jejuar e dizer: Deus, me ajuda, eu não estou conseguindo olhar na cara daquela pessoa. Me transforma, Jesus, me ajuda. Eu quero subir ao céu, eu quero chegar lá. O céu nessa noite está dizendo para mim, para você: aprender de mim. Feche os teus olhos. Oh, igreja, aprendei de mim. E sou manso e humilde de coração. Eu quero fazer uma oração e eu queria que você se despisse diante do teu Deus. Talvez você vai ter que falar aquilo que Isaías disse um dia para o Senhor: ai de mim, Deus. Em alguns momentos da minha caminhada eu tive que dizer: Deus, me ajuda a ser um boi que não dá trabalho. Eu quero poder ajudar pessoas a chegar ao céu. Eu quero andar no mesmo ritmo. Não existe problema na caminhada que não possa ser solucionado. Quando os dois corações se inclinam diante da mão do Deus que cura todas as coisas. Que Deus cure o nosso coração de toda barreira levantada. Eu não sei como anda a tua vida, como andam os teus relacionamentos, meu irmão, minha irmã. Mas essa palavra não é para mim só, é para todos nós, é para os pregadores, é para os ministros, é para toda a liderança da igreja. A gente precisa ter uma caminhada mais leve. E Jesus está dizendo hoje que pode ser leve. Enquanto Raíza vai cantar uma canção ao Senhor, eu quero que você faça uma autoanálise da sua vida. E chama para o teu jugo aí talvez um boi que está te dando trabalho. E lembra que esse é o lugar de muitas vezes o Senhor colocar todo mundo juntinho. E aqui é onde Ele trabalha comigo. Eu amo uma frase que diz: a igreja é um lugar que nos humilha. Não no sentido, queridos, que a igreja é um lugar que bate nas pessoas, não é sobre isso. Mas onde a gente reconhece quem a gente é. Aqui pregador sabe que não é nada, aqui cantor sabe que não é nada. Por quê? Porque o corpo de Cristo nos humilha. Sabe, Marta, quando eu olho a sua deficiência, eu enxergo a minha. E eu entendo que naquilo que você é boa e naquilo que eu sou ruim, a gente vai se completando até chegar onde Deus quer. Esse é o desejo de Cristo. Então hoje a gente não vai orar por ninguém, a gente vai orar por mim, a gente vai orar por você. E a gente vai dizer: Jesus, torna o meu coração leve. Me ajuda a ver as pessoas de uma maneira diferente. Eu quero orar e Raíza canta. Senhor, nós nos humilhamos diante da Tua presença. Eu não vim aqui pregar nada novo, Deus. Eu não vim aqui pregar nada diferente. Tu conhece o temor que está no meu coração aqui nesse altar. Tu sabes, Deus, a maneira como Tu disseste aquilo que disse na minha casa. E eu quero te pedir algo, Senhor. Não nos permita ser os bois que param a igreja. Não nos permita ser, seja nós quem formos, Senhor, aquele, Senhor, Pai, que não vão andar em unidade para aquilo que o Senhor deseja. Cura o nosso coração nessa noite. Visita a nossa vida. Eu quero orar por toda a cobrança excessiva que está sobre a nossa mente. Tudo aquilo que Satanás sinalizou sobre algumas pessoas. Eu quero te pedir em nome de Jesus que tudo aquilo que se tornou um fardo receba leveza agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Recebe isso aí no seu banco, meu irmão. Servir a Jesus é difícil, mas é um privilégio. E o Senhor está dizendo: eu estou compartilhando a minha carga contigo. E vou te dar graça para carregar aquilo que tu precisa carregar. Lava o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a ser agentes de leveza. Eu não quero ser alguém que pesa as coisas. Deus, nos ajuda.
a sermos transformados, a ter uma vida nova no altar. Eu não quero ser um Simão que chega para receber uma gota de um sangue de um ritual. Eu quero vir para tomar um banho com o sangue do Cordeiro e entender que Ele me purifica de todo o pecado. Enquanto o ministério de louvor canta essa canção, eu te dou a oportunidade para você rasgar teu coração diante de Deus e dizer as áreas que você precisa ser mais leve. Vamos lá, Rai. Há um lugar de descanso em ti. Oh Deus. Há um lugar de refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oh Jesus, nós precisamos do Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Meu Deus. Eu descobri que esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Oh Deus. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o medo não me domina mais. Há um lugar que quando se perde aqui se ganha. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Eu descobri. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Tens tudo que eu preciso, Jesus. Tens tudo que eu preciso, Jesus. Tens tudo que eu preciso, esse lugar é no Senhor. Eu queria que você não deixasse ninguém sozinho agora. Se você estiver sentado só, procura pelo menos mais uma pessoa. E nós vamos fazer isso aqui hoje, irmãos. Nós vamos unir o nosso jugo com o do outro. Coloque uma das suas mãos no ombro de alguém e que ele coloque também no seu. Não deixa nenhum ombro vazio. O ministério de louvor me ajuda. Oh glória. Recaia, chora, balabás. É como o óleo precioso que desce da barba de Arão. Coisa boa é não andar só, irmãos. Eu profetizo que Deus vai levantar companheiros de jugo. Deus vai levantar gente para te ajudar a carregar as cargas pesadas.
Olhe para mim, você vai orar por ele, ele vai orar por você. Tem gente que vem para a vida como um caminhão, mas tem gente que vem para a vida de bicicleta. Sabe o que eu digo isso para você nessa noite? Você pode escolher como você quer viver. Você pode escolher levar tudo na ponta da faca, como você pode tentar relevar algumas coisas e entender que a vida é muito breve para que a gente seja cobrado tanto ou viva um fardo pesado demais. Eu quero que você ore pela vida do seu irmão, abençoe ele aí e diga: meu irmão, que Jesus alivie seu fardo e alivie o meu. Libera uma palavra de vitória sobre a vida dele aí nessa noite. E eu aproveito para você que está aqui, talvez tenha alguém que você está com algum problema. Libera uma palavra de Deus sobre a vida dessa pessoa. Talvez ela nem esteja aqui. E diga: Jesus, que essa pessoa encontre leveza na sua caminhada. Que essa pessoa encontre leveza na sua caminhada. Que haja graça sobre as suas mãos. Que haja unção sobre os ombros. Eu profetizo que toda carga excessiva, que todo peso seja destruído pelo poder da unção que emana do altar. E o céu está dizendo hoje: vai ser leve. Vai ser leve. Talvez você está aqui tão cansado e está dizendo: Jesus, traz alguém para dividir a minha carga. Traz alguém para dividir a minha carga. Eu peço a Deus que coloque Simão Cireneus no seu caminho. E Deus abra uma temporada daqueles que vai te ajudar com a cruz. Tem uma unção de cura aqui, irmãos. Tem uma unção de cura passando nesses corredores. Ai, a sebe larabai. Larabá, xuribicai, Deus, cura, cura, cura. Todo peso sai agora em nome de Jesus. Todas as pessoas que estão na live oprimidas agora, que recebam força agora, alívio agora. Toda a canga do inimigo seja quebrada agora, em nome de Jesus. Profetizamos troca de fardos. Profetizamos troca de fardos. Respira fundo aí no seu lugar. Puxa o ar bem forte. Puxa os seus ombros. E agora solta e diz isso: pode ser leve. O ministério pode ser leve. A caminhada pode ser leve. A maneira da gente se relacionar aqui pode ser leve. Pode ser leve, irmãos. Recebe essa palavra como um carinho de Deus para o teu coração nessa noite. Tem alguém aqui que não é evangélico ainda ou está afastado dos caminhos do Senhor? Jesus te convida a trocar o fardo pesado hoje. E Ele está dizendo: eu não te chamei porque você tem um currículo brilhante. Eu te chamei porque você precisa. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Talvez o mundo te feriu, te machucou, mas Jesus está dizendo: volta para casa. Deixa eu trocar isso. Tem alguém aqui? Cadê a primeira pessoa que precisa entregar a vida para Jesus? Entrou aqui tão cansado, tão pesado das lutas. Você não consegue dormir, é uma angústia na alma. Jesus está abrindo espaço. Talvez você está aí na live, diga para Jesus aí nessa noite, digita aí: estou voltando para Jesus, eu quero aceitar Jesus nessa noite como meu Salvador. Ele está dizendo: o convite está aberto para todos. Tem alguém aqui que precisa trocar de fardo com Jesus? O jugo dele é suave e o fardo é leve. Vira de frente para alguém e a gente termina a mensagem dizendo: eu te prometo a fazer da sua caminhada mais leve. Se depender de mim, eu vou colocar meu pescoço na outra parte do jugo. Eu vou ser o boi que precisa do seu lado. E a gente vai andar no mesmo passo, no mesmo ritmo. Alguém já entendeu? Já deu um abraço em alguém? E a gente vai chegar aonde tem que chegar, porque Jesus, Ele é o nosso alívio. Recebe isso.
Aleluia. O jugo é despedaçado por causa da unção. Da unção de Deus que está sobre a tua vida, sobre essa família, sobre a tua casa. Você que não pôde participar da ceia pela manhã, nós vamos ministrar ela agora. Mas não esqueça do que Deus está falando. Não esqueça do que Deus está fazendo. Isso é amor de Deus. Feche teus olhos, coloca a tua mão no teu coração. Te manto idio manai. Terra lamanaga sui canta névias, lamanto ide coma névias. Temanto idio manai subicanta lamas, terra lamanto de coma cheves. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Uma ótima semana.